Olá, pessoal. Hoje temos um Altercast muito especial. Estou aqui com a Grace, cliente e grande parceira da Alterdata. Grace, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por participar de um Altercast aqui com a gente. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história e falasse um pouquinho de você. Mas antes disso, eu quero deixar muito claro que é um momento muito especial para a gente receber a Grace aqui. Já faz um tempo que estamos marcando esse encontro. Você já é uma grande parceira da Alterdata, tem acesso livre a toda a nossa empresa, como uma grande parceira. Mas eu quero que você conte um pouquinho sobre quem é a Grace, sua história, como você foi construída nesse universo contábil. Sim. Bom, Hugo, eu quero te agradecer pelo convite, primeiramente, a Alterdata, a todos. Realmente, né, a gente tá nesse namoro do Altercast, mas conseguimos. E, bom, a Grace hoje tem 37 anos. A Grace vem de uma família humilde, que comecei a trabalhar com 14 anos. E dali eu fui crescendo, comecei a atuar dentro de instituições financeiras grandes. Passei por 3 instituições financeiras, onde uma delas eu tive a oportunidade de fazer a minha graduação, que eu sou formada em administração. E depois disso, eu conheci uma pessoa, que hoje ele é o meu esposo, e ele me levou para esse mundo da contabilidade. Na época que nos conhecemos, ele era presidente de um sindicato no estado do Rio de Janeiro, e ele me apresentou a contabilidade, onde eu comecei a ter o feeling, né? Conhecer melhor o que é a contabilidade. Porque a contabilidade de instituição financeira, ela é diferente da contabilidade de escritório contábil. Completamente diferente. Então, assim, eu tinha uma visão da contabilidade financeira totalmente diferente, sabe? O que é crédito, o que é débito, o que é despesa, o que é receita. Então, assim, era um outro mundo. É como se eu estivesse começando do zero. Desculpa interromper, eu tive uma matéria na faculdade sobre contabilidade. Foi quando eu comecei a viver esse universo de razonete, débito, créditos, começou a se confundir na minha cabeça. Para quem não é desse universo, realmente é bem complexo o início desse processo, né? Sim, correto. Balanço patrimonial, lucro. Isso. Então, eu comecei ali e aí eu tive uma coisa assim, eu vou fazer uma contabilidade. Ele cumpriu o mandato dele dentro desse sindicato e ele já tinha uma empresa de contabilidade na qual é cliente da Alterdata já há mais de 35 anos. E eu falei assim, agora é o momento de eu estudar a contabilidade para eu poder ingressar. Eu ingressei na empresa dele em 2018 e eu fui conhecendo o sistema da Alterdata, fui crescendo ali e fui estudando, inclusive eu me formo esse ano em contabilidade e de um período de 3 anos para cá, eu comecei a lidar mais com a Alterdata, eu comecei a ter essa conexão melhor com a Alterdata. Isso seria inclusive uma das perguntas, como isso se conectou, como você chegou a ter essa conexão com a Alterdata, é uma curiosidade que todos temos. Então, foi quando no evento aqui da Alterdata, eu falei assim, eu preciso conhecer o Hugo. E você estava com o presidente do CRC, Rafael Machado, e eu cheguei até você e falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Grace, você é o Hugo? E aí você falou assim, sim, sou, e a gente começou a conversar, a Suelen veio também, e isso para mim foi muito gratificante, eu poder, a Alterdata dá isso, né? Você consegue chegar, você consegue falar, e a gente começou a falar, eu te passei mensagem, peguei seu telefone, perguntei se eu podia mandar mensagem, você falou que sim, que poderia. E eu passei mensagem, me identificando, agendando, a gente podia fazer um podcast para eu poder colocar no meu canal do YouTube, que é o Resenha de Negócios. E dali eu comecei a ir mais nos eventos da Alterdata. Portanto, nesse mesmo evento eu fui sorteada, ganhei o RP4Me. Foi, não lembrava disso não. Foi. Eu ganhei ganhei a licença, né, de experiência. E dali eu comecei a ir mais, comecei a conhecer mais
as atualidades da Alterdata, as inovações que a Alterdata traz. Comecei a ver mais o Vladimir trazendo a inovação, trazendo a inteligência artificial, trazendo toda essa mudança. Eu costumo dizer que hoje a gente está na era tecnológica, né? Na era da inteligência artificial. Hoje em dia você faz... Tudo é voltado para a inteligência artificial. E a Alterdata, ela promove isso. Ela sempre está um passo à frente. E ela passa todas essas informações para o seu cliente de forma muito transparente, de forma muito clara. Eu gosto muito da tua percepção sobre isso, mas aí gerou uma curiosidade. Como é que você consegue, como gestora, Grace? Eu acho que a grande parte dos gestores tem uma grande dificuldade em absorver conteúdo e transferir isso para a equipe. Eu participo de muitos eventos e a maior parte deles são gestores que vão. Gestores que assistem as palestras, gestores que visitam os estandes, eles são os responsáveis pelo primeiro contato com esse novo conteúdo. Eu sei que é um grande desafio, mas como é que você faz para absorver esse conteúdo, ter esse podcast, participar de palestras, eventos, ter todos esses encontros, e aí tem um outro papel seu que é o de gestora. Sim. Como é que você pega tudo isso aqui e entrega isso para o seu time dentro do escritório? Porque eu acho que isso é um grande desafio para todo mundo. Sim. Dentro do escritório, dentro da Sercom, eu tenho 2 pessoas que eu falo que são meu braço direito. Que é justamente, quando eu tô fora, elas têm a liberdade e eu delego para elas isso, né? Então, assim, eu tenho a minha gerente contábil e eu tenho eu falo que é a minha pupila do departamento pessoal. E, assim, eu estou fora, mas eu sei tudo o que está acontecendo. E todas as novidades eu trago para elas. E às vezes, quando eu trago, principalmente a Rose, que é do departamento pessoal, ela chega e fala, não, eu já recebi da Alterdata, Grace. Oi? Eu já tô passada. E aí eu vou, porque hoje nós estamos de modalidade home office, mas uma vez na semana é todo mundo presencial. Legal, porque cria o contato. Exatamente. E assim, quando me dá algo na mente... Eu falo com o dono da Sercom, com o diretor, que é o Lúcio, e a gente fica uma semana presencial, que é o momento que eu tenho de aquecer, né? Vamos botar assim, de estar vendo cara a cara. E faz toda a diferença, não faz, Grace? Sim, faz. Eu tenho percebido isso em todos os escritórios que voltaram para o presencial, ou estão híbridos, mas tem esse contato presencial que gera realmente uma coisa diferente. Sim, porque assim, quando a gente está presencial... Hugo, você consegue ter ali realmente qual é a dor que o cliente está tendo, como que a gente pode lidar com aquela dor, como que a gente pode estar trazendo o resultado, o que está faltando, o que não está faltando, porque no home office você tem a comodidade. Então, assim, por mais que você tenha a comodidade, às vezes é um filho que passa mal, então você para poder levar no hospital. E aí você fica no hospital o dia inteiro, quando retorna, às vezes não consegue dar andamento ali, então aí passa pro dia seguinte. Então, assim, às vezes acontecem imprevistos no dia a dia. E no presencial, você tá ali cara a cara, tete a tete. Então, o que é que tá acontecendo? O que vamos resolver hoje? Vamos fazer X? Vamos fazer Y? Vamos se unir para poder ver esse desafio junto? O que você acha legal fazer isso? Então, assim, a gente costuma ser ouvinte para a gente poder atuar. E nessa questão de gestão, de eu estar fora com toda essa coisa, é isso que eu faço. Eu delego para elas e elas me passam, e na terça-feira que eu tô lá, a gente senta, porque eu fico na mesa. Você atualiza. E aí eu vou atualizando tudo que eu passei nas palestras, como foi, quais as novidades que tá vindo. Nos eventos, fulano tá fazendo isso. Você acha que se a gente fizer também vai agregar? Não. Isso eu vejo como uma dica maravilhosa para todos aqui. Principalmente porque eventos contábeis agora acontecem... Sim, todo dia tem momento. Exatamente, todo dia tem um. E muitos escritórios deixam de ir para os eventos porque acreditam que precisam ficar dentro do escritório fazendo entrega de obrigações. Exato. Precisa encontrar o equilíbrio disso, né? Não dá para ficar 100% fora, nem 100% preso dentro do escritório. Eu sinto isso, inclusive, na própria Alterdata. Assim que voltamos ao presencial, de um tempo para cá, voltamos presencial. Viramos essa chave.
tivemos todos os problemas naturais de pedir para as pessoas voltarem para o escritório. Muita gente sentiu e tal. Ainda temos alguns setores trabalhando home office, mas é mínimo. Por outro lado, percebemos que a nossa empresa teve uma aceleração muito grande após esse retorno. Aceleração de produtividade, ok? Mas também teve uma aceleração de contato humano, de relacionamento, existe uma necessidade humana aí desse contato. As pessoas acham que o home office 100% é muito positivo, o que eu não acredito. O que você pensa disso? Assim, o home office, eu não sou 100% a favor do home office, tá? Por mais que eu sou dessa geração nova, nós somos, mas eu acredito que o home office, ele afasta. Concordo. E assim, na contabilidade, a gente precisa ter o cliente com a gente. A gente precisa estar andando do lado do cliente. Eu não posso deixar o meu cliente solto. Porque se eu deixar o meu cliente solto, se eu der brecha para ele, ele vai pro outro. Isso mesmo. E vai Entendeu? mesmo. Então, assim, a modalidade presencial faz com que eu me aproxime mais do cliente, que eu esteja ali com o cliente, que eu ligue pro cliente, que o cliente fale comigo, nem que seja pelo WhatsApp, agora com a modalidade do Caruboot, que é maravilhoso, porque eu já coloquei isso dentro da empresa e a gente faz ali, eu tenho todo o controle do que as guias que são enviadas. Isso aí foi maravilhoso que a Alterdata trouxe, entendeu? Já deixa aqui o meu depoimento. Ajuda bastante, né? Sim. Então, assim, você vai juntando algo, o meu colaborador, que ele fala diretamente com o cliente, e o cliente vê que ele tá ali. Por mais que a gente esteja na era da tecnologia, na inteligência artificial, no mundo robótico que hoje tá, mas tem um humano ali que tá ali para poder acolher ele, para poder falar com ele. Muitas das vezes eu quero ir no cliente, para poder saber se o cliente está bem, eu dou meu WhatsApp, pessoal, eu não tenho problema não. Eu quero que ele fale comigo mesmo, porque quanto mais ele falar comigo, mais eu tô levando ele debaixo do braço. E aí eu sei que eu estou acompanhando ele. Eu tenho clientes hoje que eu levo o balancete na porta dele. Presencialmente. Exatamente. Que é para ele poder ver que a empresa tá ali. É uma forma de manter um diferencial no negócio, Sim. Né? Até porque se for 100% digital a relação, você pode simplesmente automatizar, ok, mas não gera fidelidade, não gera o contato, não gera essa relação próxima o suficiente para manter vocês como escritório diferenciado. Sim, exatamente, porque pelo outro lado, como cliente, ele vai assim, é tudo automatizado, então... Exato. Não faz diferença de com quem é. Aí passa a ser um commodity que a briga passa a ser apenas preço. Isso, exatamente, entendeu? Então, assim, quando a gente fica uma semana lá, a gente também tem... esse ano mesmo, a gente teve demissões porque eu coloquei, não foi uma decisão só minha, mas uma decisão em conjunto de fazer um mês presencial. Uhum. E quando eu anunciei junto com a nossa gerente... foi demissão. Eu não vou ter que sair de dentro de casa. Fazer o quê? Então, assim, a questão da cultura, como a gente estava conversando. É cultura, é isso aí. Porque se acomodou, eu tenho que fazer mais 8 horas de trabalho, sim, porque você tem um contrato assinado comigo. Exato. Mas, assim, não é porque você entra às 9, sai às 6... e dentro de casa vai trabalhar meia-noite, 1h da manhã, porque ele quer entregar aquelas 8 horas trabalhadas. Então, assim, o presencial, eu ainda acredito que agrega muito do que o home office, tá? Eu acredito nisso também. Empresas de tecnologia como Microsoft, Apple e outras empresas de tecnologia, Google e outras empresas grandes de tecnologia, também já entenderam a importância do retorno ao presencial híbrido ali e também estão fazendo esse movimento de retorno ao escritório. Novamente, tem um lado de produtividade, mas tem um lado de necessidade humana de contato. Uma coisa que eu percebi, e através de vários estudos, eu até levo isso em uma das palestras que eu faço por aí, foi o aumento de problemas de saúde mental por causa do home office. As pessoas ficam muito concentradas em um único ambiente, sem interação humana, apenas com o computador, às vezes fazendo a mesma coisa que está fazendo dentro do escritório, mas sem o contato humano, sem levantar para tomar um cafezinho e conversar com alguém, sem o momento de ir no banheiro, levantar, sair para almoçar.
esses momentos que muitas vezes não são computados ou não são percebidos pelo nosso time, pelo grupo que está trabalhando, quando pedimos ao retorno presencial, mas eu percebi isso na Alterdata e percebo isso através de estudos, que a saúde mental dos colaboradores também foi muito afetada por causa do home office. Eu acho que o fique em casa teve uma consequência emocional e mental muito pesada para esse grupo de pessoas. Mas tem um outro ponto que eu queria trazer aqui com você, é sobre essa questão de gente. Vamos pensar agora em pessoas. Você hoje é líder de um time. Sim. Você está cada vez mais nesse processo de transformação digital do escritório. Quando falamos de transformar um escritório digitalmente, muita gente não entende o que é isso na prática, né? O que é fazer uma transformação digital no escritório e como se faz isso. O processo tecnológico, eu entendo claramente como funciona, mas dentro do seu escritório, dentro do seu negócio, você como gestora, como você faz com que essa geração, que já não quer ir para o escritório presencialmente, tem vários estudos que mostram que é uma geração que não deseja evoluir para outros cargos, assim como as nossas gerações anteriores. Nós sonhávamos em posições de liderança, nós sonhávamos com determinados cargos dentro das empresas. Hoje em dia, a geração Z já não quer mais isso. Eu lidero hoje aqui, aproximadamente 35% dos meus liderados são Z e 50% Y. E a diferença disso, 20%, é dividida em todo o restante. Mas Y e Z, eu sou Y, você que geração? Eu sou de 87. 87, você é Y. É Y. Então, nós dois somos geração Y. A nossa maior parte de liderados, eu acredito também no escritório, sim, é geração Z. Já existe uma dificuldade de troca aí, porque nossa mentalidade é quase X. Então, existe uma certa dificuldade aí nesse processo. Como é que você tem feito, o que você tem feito dentro do escritório para gerar esse apoio? Qual é o desafio aí agora como gestora em relação a gente nessa transformação digital? Como é que você percebe isso e que dica você pode dar aqui para todo mundo? Assim, a dica que eu dou é ouvir. Porque quando eu aprendi nessa minha caminhada, na minha trilha, que às vezes a gente só fala, né? Só fala, faz isso, faz aquilo, e você não ouve a outra parte. E aí, com toda essa questão de mentalidade, de mentoria, de cursos, palestras que a gente vai, que nós frequentamos, então eu aprendi a ouvir. E quando a gente passa a ouvir, a gente consegue ter um direcionamento melhor. Porque quando a gente ouve a outra parte, a gente consegue entender, ver como trabalhar, porque cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma, cada um às vezes tem um problema pessoal, um problema de família. Então você tem que juntar aquilo para poder executar. E para você executar com sucesso, você tem que sentar, organizar, pontuar. Acho que são as palavras essenciais para você chegar ao sucesso. Então, o que eu faço? Eu chego, falo, gente, estamos juntos. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, todo mundo tem que nadar na mesma direção. O que a gente pode atuar? Como que a gente pode mudar? Como, né? É a questão das palavrinhas mágicas, né? Que a gente costuma dizer, Hugo. Juntos somos mais fortes. Não adianta a gente fazer a quebra de braço de eu sou melhor do que você, eu faço mais do que você, eu aponto isso, eu aponto aquilo. Sim, a gente pode, às vezes, não apontar, mas pontuar. E quando nós pontuamos, é para nossa melhoria. Porque se eu chego para você e falo, você pode fazer isso porque eu sei a sua capacidade. Então, eu tô te delegando para aquilo porque eu sei que você é capaz. Aí você vai falar assim, não, eu não sou capaz. E aí eu te mostro que você é capaz, então você não quer fazer. Então aí você já age de uma outra forma. Você já faz uma abordagem diferente, né? Então assim, eu tenho funcionários ali dentro que quando eu chego já me dá a solução, mas eu tenho funcionários que eu tenho que ser incisiva. Natural. De chegar e falar assim, você vai fazer isso a partir de hoje. E não adianta levar pro meu diretor, não.
Porque ele vai levar pro meu diretor e eu vou em cima do meu diretor e vou falar, não, ele vai fazer e ponto. Então, assim, a gente tem que ter a questão da estratégia. Ouvir, ser um bom ouvinte, ter uma estratégia e você atuar. E quando você atua, e aí ele começa a perceber, começa a parar, a pensar, eu tento fazer com que ele pense que a gente caminhando junto, a gente chega no sucesso. Uma coisa que eu tenho tentado muito fazer dentro da Alterdata, nesse processo de transformação, e aí só complementando um pouquinho sobre sua estratégia, existe um livro do Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê. Você já ouviu falar? Sim. Esse livro, ele fala muito sobre uma coisa chamada Círculo Dourado. Em resumo, ele diz que grandes líderes, grandes inspiradores começam pelo porquê na hora de dar alguma orientação. Em resumo, é isso. Mas na prática, como é que isso acontece? A maior parte dos líderes de médio escalão, hoje vamos imaginar, tem um grupo operacional, uma estrutura normal, né? Uma supervisão, uma coordenação, gerência, diretoria e tal. O médio escalão de liderança não está preparado para 3 grandes perguntas: o que, como e por quê. Isso acontece em todas as empresas. Os líderes não são formados de forma correta para essas 3 perguntas. Quando delegar alguma coisa, dizer o que, como e por quê. Só um exemplo aqui. Grace, pega essa xícara, como? Puxa aqui pela frente, por favor. Por quê? Porque está atrapalhando na transmissão. O que, como e por quê. E nesse livro do Simon Sinek, ele traz uma ideia um pouco diferente, mas que é um processo de transformação de toda a liderança. Se sua empresa não tem nada, você tem que começar com o que, como, porquê, depois começar pelo porquê. E aí eu estou nessa fase agora de fazer uma transformação grande nos meus liderados, nos meus líderes médios, de começar pelo porquê. É basicamente o seguinte: Grace, essa xícara está atrapalhando a câmera. Se atrapalhar a câmera, pode ser que fique ruim na gravação. Você pode, por gentileza, puxar ela? Ou seja, vamos lá. Eu comecei pelo porquê, eu te dei o senso de importância dessa determinada missão, para depois dizer o que eu quero de você. A tendência, dentro de trocentos estudos feitos, é que todos os nossos colaboradores passem a executar isso de forma mais satisfatória, com mais excelência e cumprir mais essa missão. Ele vai comprar melhor essa missão, principalmente porque ele entendeu primeiro, antes de tudo, o objetivo daquela determinada tarefa. Então, eu acredito muito que isso é uma missão de todos nós como líderes. Eu amo esse comece pelo porquê, porque tem muito a ver com propósito. E é uma coisa que as pessoas buscam todos os dias. Ninguém quer ser apenas alguém que vai dar uma tábua e dizer, vai lá e faz isso. Não. Não é isso. As pessoas querem um propósito para aquilo que elas fazem. Então, a partir do momento que nós líderes temos a consciência clara de que dar um propósito antes da missão, isso pode transformar a nossa empresa. Quer ver um outro exemplo prático disso? Por que você acha que no Rio de Janeiro, um policial militar, com um salário, vamos arredondar aqui, 5, 6 mil reais, sobe numa favela, correndo o risco de levar um tiro, morrer e nunca mais voltar para casa? Não é pelo salário. Você concorda que não é? Não. Pelo salário, não é porque ele foi contratado ou passou naquele concurso para isso. Ele enxerga a missão, que a missão por trás dela tem um porquê, que é o propósito dele estar ali executando aquela determinada missão. O que é apenas um detalhe. O como, um detalhe mais preciso. Mas o propósito dele, que é o porquê, se não for contado antes do que, dificilmente ele vai comprar uma guerra como essa. E no final das contas, é isso que vivemos todos os dias no nosso trabalho. Se você chega e diz a alguém o seguinte, olha só, hoje
é o último dia de entrega de uma determinada obrigação. Nós temos um cliente muito importante. Esse cliente, se perder, ele vai perder, vamos perder, sei lá, 5% do nosso faturamento. Se isso acontecer, pode gerar um impacto em toda a nossa empresa, que vai gerar um impacto em todos nós, que vai gerar um impacto, talvez, no emprego de alguns aqui. Isso pode afetar diretamente o caixa da nossa empresa e deixar esse cliente extremamente infeliz. Isso não tem nada a ver com a gente. Nós somos melhores que isso. Para isso, eu gostaria que todos fizessem em 2 horas extras hoje. Dessa forma, vamos conseguir entregar a obrigação. Ou seja, comecei pelo porquê, entreguei o propósito, entreguei o que é que ele precisa fazer, disse o que e como. Eu acredito muito nisso, tá, Grace? Eu acho que isso tem um viés de missão muito importante para as pessoas. Eu acredito e, assim, eu tenho um testemunho, assim, vários dentro lá da Sercom. Como você mencionou, né, às vezes a gente tá com alguma demanda grande, alguma coisa, e, assim, eu falo, Bel, Rose, precisamos fazer isso, né? Ela, sim, Grace. Eu falei assim, então tá. Vocês estão comigo? Tamo. E assim, já ficamos atuando, trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, de madrugada. Isso é missão. E entregamos pro cliente, assim, dentro do prazo, e no outro dia a gente tá trabalhando ali normal. E aí eu, assim, eu agradeço. Eu falo, olha, vocês estão comigo, né? Ah, lógico, né, Grace? Assim, eu fico muito grata, assim, porque... Time, né? Sim, e assim, você poder contar com o seu líder, né? Porque eu tenho a Bel como a minha gerente. Isso. E ela podia muito simplesmente pegar e falar assim, não vou fazer. Meu horário de trabalho é X e Y. Exato. E não, Grace, vamos fazer. Por muitas das vezes, eu tenho um filho pequeno, né? Uhum. E às vezes eu falo, Bel, tu consegue segurar isso pra mim? Eu tô em evento, eu tô não sei aonde. Não, Grace, pode ir, tá? Pode fazer tranquilo que tá tudo. Então, assim, tanto a Isabel quanto a Rose, como os outros funcionários que tem dentro da Sercom, a gente tem isso, entendeu? A gente, um cobre o outro, um ajuda o outro para que a gente possa permanecer. Lógico, nenhuma empresa é perfeita. Claro que não. Entendeu? Era muito bom se fosse. Na verdade, era ruim se fosse assim. Porque não teríamos essa motivação de caos o tempo todo, gerando transformação entendeu? na empresa. Eu concordo. Às vezes a gente fala, você tem que fazer isso, esqueceu disso, não sei o que. Mas assim, a empresa, o nosso trabalho é a nossa segunda família. É óbvio. A gente acorda, a gente vai pra onde? A gente vai pra empresa. E a gente sai e volta pra casa. Então, se a gente não tiver um bom senso, não tiver um respeito ao próximo, a empresa não anda. Então, eu costumo dizer que a empresa é uma família, né? E é como se tivesse o pai, a mãe, os outros colaboradores fossem todos irmãos. Isso. Então, tem a briga, tem natural. Faz isso. Isso vai acontecer. A briga, a fofoca, e é saudável. A chateação, depois fica tudo bem de novo. Faz parte do jogo. O primo, a prima, o tio. Faz parte do jogo empresarial, assim mesmo. E é saudável isso. Porque se não tivesse isso também... Isso é relação humana. Sim. Tem nada a ver com a empresa ser boa ou ruim, o funcionário ser bom ou ruim. Isso é uma questão de relação humana. Sim, e se não tivesse esses pontos assim, ia ser tudo muito, né? Cheguei, fiz, apertei, não sei o quê. Às vezes eu falo com o meu diretor, ele pede alguma coisa pra fazer, aí ele fica, é só apertar o Enter. Eu fico, não é só apertar o Enter, é todo um processo até chegar no Enter. Entendeu? Mas nesse processo de Enter aí que você falou e de transformação, eu queria puxar um gancho aqui, porque eu acho que é importante trazermos aqui. Considerando que existe o desafio como gestão, existe o desafio de mudança tecnológica, existe o desafio de trazer o que vem de fora e transformar o escritório, transformar a empresa, o desafio das gerações, multigeração no mercado de trabalho. A Alterdata vem com a missão de apoiar nessa transformação. Isso é a missão da Alterdata, tentar transformar todo o universo contábil, inclusive eu posso afirmar que hoje a Alterdata é a maior, possui o maior ecossistema contábil do país.
Nenhuma empresa de software contábil no país hoje tem um ecossistema igual ou maior que o da Alterdata. Mas eu sei que você já sabe disso. Na prática, quais são os recursos que você ama? Aquele recurso que você diz assim, pô, ô contador, você não pode deixar de ter esse sistema, esse módulo, esse recurso da Alterdata, porque ele ajuda na transformação do meu escritório, ajuda a transformar o meu escritório no escritório mais digital, apoia a minha equipe e faz com que meus clientes fiquem mais satisfeitos. Então, a ideia pra gente. A Alterdata, ela é exemplo em tecnologia, né? Eu sou suspeita de falar. Mas todas as inovações, começando pelas rotinas automáticas na parte do departamento pessoal, a gente usa muito, porque eu colocando na rotina automática, eu tenho a facilidade de agendar ali, né, a data específica da folha de pagamento, das férias, do recibo de pagamento. Basta eu estar com o cadastro dos funcionários daquele cliente em dia, com a questão do e-mail, e eu gero ali e ele vai. Então, isso, eu ganho tempo para os meus funcionários. Porque ele faz o sistema de automação do sistema da Alterdata, ele é simplesmente assim, cômodo e simples. Ele não tem dificuldade, eu tenho que ir lá no Japão para voltar pro Brasil. Não, no Brasil mesmo, ali, eu vou só em outro município, entendeu? Então, assim, eu tenho a questão do Karu Boot, que foi maravilhoso isso. Gente, isso é um funcionário 24/7. Gente, isso é maravilhoso. Eu deixo um recado aqui para você, contador. Se você não adquiriu ainda, adquire, que você vai ver o seu escritório rodar assim, ó, num passe de mágicas. Porque ele é interligado ao e-contador, que é algo que a gente utiliza muito. E então, todo documento que você coloca lá, você não precisa mais passar e-mail pro cliente. Você colocou, recebeu. Inclusive, ele faz o envio de guias pelo WhatsApp. Sim, o cliente, ele só entra lá, clica na guia e abre a guia. Ele não precisa mais ter que entrar no e-contador, fazer o login. Não, gente, é uma coisa simples, prática. Tem noção? Você receber pelo WhatsApp o seu documento, o seu FGTS, o seu DAS, a sua DCTF, o seu DARF, os seus impostos. Você recebe, a gente coloca pelo e-contador até os comunicados que a gente quer. Hoje em dia, eu faço informativos de formas digitais que eu coloco no e-contador e o cliente recebe no WhatsApp dele. Exatamente isso. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, só Alterdata para proporcionar. Isso apoia muito realmente na transformação do escritório. Muito. Por que apoia, Hugo? Porque eu dou agilidade pro meu cliente. Meu cliente, às vezes, ele tá numa reunião, ele tá numa viagem, porque o cliente, ele também para, do mesmo jeito que a gente tá ali, né, em eventos, o cliente também tá, porque ele também quer trazer as coisas, né, seja em construção, seja no setor de serviço, no setor de importação, exportação, restaurante, então ele tá ali agindo. Então eu preciso trazer pro meu cliente a transparência, a agilidade e a comodidade, e junto a isso a Alterdata me traz isso. Então eu tenho o meu setor financeiro, que eu coloco lá, ele faz a cobrança automática. Ele lembra o meu cliente que o boleto dele tá ali. Ele lembra o meu cliente que ele não pagou. O meu contábil, meu NF Stock. Aí eu tenho no meu e-contador, gente, o e-sindical. Esses dias mesmo eu recebi... O e-sindical manda muito bem, né? A atualização de uma convenção coletiva. E ele traz pra mim o que mudou. Ele traz a estatística. É isso aí. Antigamente eu tinha que ficar ligando. Via IA, tem uma série de coisas. Exatamente, eu ficava ligando para cada sindicato, perguntando se já fez, se tinha saído. Isso se realmente era uma rotina muito chata do escritório, hein? Não, e assim, maçante, porque às vezes ficava uma semana inteira. Tem sindicato que não te dá retorno, tem sindicato... É porque não é uma rotina nobre que você pensa, é uma rotina muito operacional, de ficar ligando, buscando. Sim. E às vezes assim, você tira um funcionário para poder estar fazendo isso, ele poderia estar fazendo outra atuação, entendeu? E ele tá ali porque aí tem cada mês, cada funcionalidade, cada função é um sindicato diferente, né? Então você tá sempre ali, o departamento pessoal, ele trabalha 365 dias. Isso aí. Entendeu? Então assim, gente, isso foi maravilhoso. Eu recebi o e-mail falando que já tem uma convenção coletiva ali atualizada. Olha isso. É isso mesmo. Pro meu funcionário, ele já receber aquilo, ele já passar pro cliente que é
dentro daquele sindicato. Então, isso é maravilhoso. Tem o E-indicadores, tem o E-tarefas, que você vai colocando a tarefa e ele vai pontuando, né? O início, a primeira etapa, a segunda etapa, até aparecer o verdinho, que é a etapa concluída. Também agora. Tem o E-legalice, entendeu? Que é voltada para a parte do societário. Então, ali dentro você vai fazendo... Qual é o primeiro passo? Abertura de empresa? Vamos lá. Aí você vai colocando lá. Cartão CNPJ, alvará, ISS, ver qual é o tipo de tributo, qual é o tipo de anexo. E você vai preenchendo, você vai fazendo aquelas etapas, até que no final tá como concluído. Tem coisa melhor do que isso? Pois é. Isso realmente agiliza o escritório, eu concordo. E quem me proporcionou isso? Alterdata. Concordo e fico feliz por isso. A sua percepção nos deixa realmente muito felizes. Porque temos uma preocupação muito grande, Grace. Nós nunca quisemos construir uma empresa, não é a nossa intenção ter uma empresa que entrega apenas o básico, não é a nossa intenção ter uma empresa que entrega apenas DP contábil fiscal, não é o pensamento da Alterdata. Não acreditamos em um escritório que funciona apenas com o básico e tem que ir para o mercado adquirir 10, 12, 15 ferramentas paralelas para atender o básico do escritório. E-legalize, esse sindical, como você falou, caro bot, ou seja lá qual for o recurso, não é mais luxo. É necessidade básica do escritório e nós sabemos disso. Um escritório que não tem alguns recursos hoje já é um escritório do passado. E essa sempre foi a nossa preocupação, de não entregar aquilo que nós acreditamos que é a necessidade do escritório. E hoje estão surgindo tantos softwares, tantas tecnologias, tantas coisas para complementar isso, porque a maioria das empresas não estão entregando essa tecnologia mínima que o escritório precisa. Estamos chegando ao fim. Tem umas 2 perguntinhas a mais aqui para você. Uma delas é, que conselho você pode dar para todos os líderes aqui que gostariam de passar por uma transformação digital no escritório? Porque muita gente está ouvindo tudo isso e a cabeça começa a borbulhar de, agora como é que eu saio de onde eu estou e vou para uma transformação digital no escritório sem ter uma Grace dentro do meu negócio? Porque tendo a Grace, ok, ela vai apoiar essa transformação como gestora do meu escritório, mas se não tiver uma Grace, se ele quer começar do zero agora, passar por essa transformação, que conselho você pode dar para esses líderes? Olha, Hugo, o conselho que eu dou é sair da comodidade. Porque o mundo aqui fora, nós estamos na era da tecnologia, então não temos mais tempo de ficar sentado, esperando chegar. Não temos. Nós temos que sair da cadeira e ir até onde eu quero. E assim, se eu não me mexer, eu não tenho outra pessoa que faça. E aí o escritório vai ficar sempre para trás. E eu tenho que estar acompanhando a tecnologia. Nós não estamos mais no período de papel. Concordo. Então, a automação de processos, a inteligência artificial, cada dia que passa é uma novidade, é uma inovação diferente. Então, você, líder de um escritório de contabilidade que ainda está sentado, levanta, ergue a cabeça e vai procurar a Alterdata e automatiza todo o seu processo. Muito obrigado, Grace. Recado final para encerrarmos o nosso podcast, porque eu confesso que o quanto eu gosto de falar, de conversar com a Grace, e o quanto ela gosta de falar também, estenderíamos aqui durante alguns dias falando. Mas para ficar interessante, o podcast tem um determinado tempo, então é uma pena, mas temos que encerrar. De qualquer forma, já está previamente convidada para outros encontros aqui comigo. Será um prazer pensarmos em outros temas para levar mais conteúdo para o público. Acredito que você tem um conteúdo muito rico que dá para explorarmos aí em 2, 3, 4 outros podcasts. Já pode deixar agendado aqui. E é sempre um prazer enorme para a Alterdata receber você. Parece que eu tenho um carinho grande por você. Até ao perceber o seu carinho pela Alterdata me deixa realmente emocionado. É muito bom ver que os nossos clientes, e você especialmente falando, adquirir um carinho tão especial pela Alterdata, pelos sistemas, pelas pessoas. Eu espero que você tenha sido bem recebida, como todas as vezes aqui dentro da nossa empresa.
nós temos essa preocupação no cuidado nos mínimos detalhes e eu espero que você tenha percebido tudo isso. Eu, particularmente, estou à sua disposição, ao Vladimir, o Mendes, o Zé Ronaldo, qualquer outro que você quiser contar, pode contar que estamos aqui à sua disposição. Mas eu quero deixar claro que a Grace é uma cliente nossa, uma grande parceira e já está convidada para os próximos encontros. Grace, recado final aqui para todo mundo. Olha, Ricardo, primeiro eu quero agradecer imensamente. Eu já cheguei chorando, né? Porque quando eu vi a recepção, a minha foto ali, eu realmente fiquei muito encantada. Você, o Léo, já fez minha maquiagem descer, mas eu já repus. Mas eu quero deixar uma frase, que é para você poder fazer uma leve reflexão, que é a persistência, ela traz a existência. E eu levo muito isso comigo, porque quando a gente persiste, a gente pode ganhar. A nossa vida a gente sempre ganha um não, né? Mas quando a gente persiste em algo que a gente quer, que a gente tem um foco, a gente consegue. Então eu quero deixar essa frase para você refletir, para você pensar, analisar e ver que vai mudar algo dentro de você. Então eu deixo a persistência traz a existência. E mais uma vez eu quero te agradecer. Grace, eu que agradeço, agradeço imensamente. Amém. Muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado pelo nosso encontro, obrigado pelo podcast. Pessoal, teremos muitos outros encontros por aí, muito obrigado por assistir mais um Altercast e contem sempre com a Alterdata. Muito obrigado, um beijo, até lá. Valeu!